Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Um bom matemático é como um bom pedreiro, um bom médico. Além de ter que possuir as ferramentas corretas, tem que saber usá-las na hora certa. Você tem que ter aí seu caixote com todas as ferramentas e também saber qual ferramenta utilizar e como que a gente adquire essas ferramentas e como que a gente descobre qual delas ou quais delas utilizar. Praticando, resolvendo exercício, utilizando essas ferramentas para você já ir se acostumando com isso. Correção das questões 47 a 52 de matemática do primeiro ano do ensino médio, temas abordados: semelhança de triângulos, regra de 3 simples, funções lineares e geometria espacial. Começando aqui com semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos é mais uma questão de observação. Vamos observar aqui quais triângulos são semelhantes e por que são semelhantes. Para que dois triângulos ou mais sejam semelhantes, ou você se atém aos ângulos, ou aos lados e ângulos. Então vamos verificar se o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. Primeiro, sinalzinho de semelhante é esse tiozinho, beleza? Não é o tiozão, não, é o tiozinho, né? Agora vamos ver qual caso que faz com que eles sejam semelhantes. Nós vamos primeiro analisar esse ângulo de 40. Nós temos um ângulo de 40 graus nesse e temos um ângulo de 40 graus nesse. Então já é um motivo para que sejam semelhantes. Um par de ângulos congruentes com a mesma medida. Observando aqui também, a gente tem um ângulo de 35 graus e nesse, da mesma forma, 35 graus, mais um par de ângulos congruentes. Aqui já estaria pronto, caso ângulo-ângulo. Porque se dois ângulos são congruentes, têm as mesmas medidas, com certeza absoluta. Terceiro também, porque todo e qualquer triângulo tem a soma dos ângulos internos medindo 180 graus. Certinho? Então, esse é 105, esse também, obviamente, 105. Então, caso ângulo, ângulo, ângulo são semelhantes, uma vez que os três ângulos são congruentes, apresentam a mesma medida, beleza? Agora, será que são só esses dois? Vamos ver em relação a qual outro. Veja, aqui não poderia ser, porque aqui tem um ângulo de 60 e aqui não temos ângulo de 60. Então, tá fora esse aqui. Esse poderia ser? Também não. Por quê? Porque ele tem dois ângulos de 40 e aqui só temos um ângulo de 40. Então, pode ser esse aqui, olha. Porque esse tem um ângulo de 40 e outro de 105 igual a esse aqui, igual a esse aqui. Então, os triângulos 1, 2 e 5 são semelhantes pelo caso ângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 40, esse também tem, né? Um trio de ângulos congruentes. Ângulo de novo, 105 tem aqui, um trio de ângulos congruentes. Por último, esse ângulozinho aqui, que vai obrigatoriamente medir 35, uma vez que se somar todos tem que dar 180, né? 105, 145 para 180, faltam 35. Então, aqui a gente pode concluir que também são semelhantes esses três triângulos pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos, meu amigo, minha amiga que está aí aprendendo um pouco mais. Vamos agora à correção da questão número 48, que já aborda aqui regra de 3 simples. Olha, meu amigo, minha amiga, regra de 3 é uma ferramenta tão importante na matemática, se não for a mais importante, é uma delas. Muitos problemas você consegue resolver com regra de 3. Olha, uma decoradora de festas utiliza cilindros de gás hélio de mesmo volume para encher balões. Com 3 desses cilindros, ela consegue encher 45 balões de mesmo tamanho, terminando com todo o conteúdo dos cilindros. Essa decoradora precisa encher 105 desses balões para uma festa de aniversário. Olha a aglomeração! Aqui era uma situação anterior à pandemia e vai ser também, se Deus quiser, posterior à pandemia, né? Quantos desses cilindros, no mínimo, a decoradora deve providenciar para encher todos os balões dessa festa?
Então vamos aqui separar por grandeza. Em cada coluna a gente põe uma grandeza. Na primeira coluna, a grandeza cilindros. Na segunda coluna, a grandeza balões. Então, com 3 cilindros, ela encheu 45 balões. Quantos cilindros, não sei quantos, eu chamo de X, ela vai gastar para encher 105 balões. E em regra de 3 simples, quando as grandezas são diretamente proporcionais, você multiplica em cruz. O que é diretamente proporcional? É que aumentando uma, aumenta a outra. E com certeza porque aqui enchendo 45 balões gasta 3, se encher 105 balões gasta muito mais. Está aumentando aqui, está aumentando aqui. Então multipliquemos em cruz. X vezes 45, que é 45x, 3 vezes 105, que é 315. Isolando o x, 315 sobre 45, 7 vezes 5, 35, para 35 nada. Ele vem 3, né? 7 vezes 4, 28, com 3 que eu levei 31 para 31, nada. Então, deu exatamente 7. Sendo assim, ela gastará, no mínimo, 7 balões. A alternativa correta, letra D. D de Deus, que te abençoe, que me abençoe, que nos abençoe para a gente vencer essa pandemia, para a gente aprender bastante, beleza? Agora a questão número 49 trata do tema função do primeiro grau. Olha, quando diz a função polinomial do primeiro grau f de r em r, o que é isso? F de r em r, professor? Quer dizer que f de r é o y, são números reais, e x também são números reais. Isso aqui é só para cumprir tabela. Possui coeficientes angular e linear igual a 2. Olha. Coeficiente angular e linear. O que é coeficiente angular? Está relacionado a ângulo. O coeficiente angular de um ângulo eu poderia dizer que é a tangente. Mas o que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Delta y sobre delta x. O que é isso, professor? Você vai pegar o comprimento do segmento lá no y, o final menos o inicial, sobre o segmento x, o final menos o inicial. Mas vamos à prática aqui para ficar mais simples. Vamos pegar esse caso. Olha, quanto que é o coeficiente angular aqui? Primeiro tem que saber que o ângulo é esse. Y final menos y inicial. O que é o y final? 2. O que é o y inicial? Desse ponto aqui, 0. 2 menos 0, 2, né? 2 sobre x. O x vai dar 1. Mas por que vai dar 1? Aqui tem menos 1, professor. Só que veja o seguinte, é x final menos x inicial. O final seria que 0 menos 1 dá mais 1. E por isso que o coeficiente angular é 2. Toda vez que esse ângulozinho for positivo, estiver abertinho para a direita, o coeficiente angular com certeza é positivo. Aqui deu 2. Na letra B, qual o coeficiente angular? Veja que aqui vai dar negativo. Por quê? Porque está descendo e o ângulozinho está na esquerda. Se está na direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Olha, nós vamos fazer o seguinte, caçar o y aqui. Y final, 0, porque está na altura 0. O final é esse ponto, olha, aqui está mais à direita. 0 menos 2, menos 2. Embora aqui dê 2 o módulo, aqui eu coloco menos 2, por quê? Porque é y final menos y inicial. O ponto final, mais à direita é esse. Beleza? Sobre x. Quanto que é o x? O x aqui é 2. Final 2 menos 0, 2. E menos 2 sobre 2, menos 1. Olha, como eu disse, inclinação negativa, coeficiente angular negativo. Está descendo, está negativo. Certinho? Letra C. Onde eu ponho esse ângulo? Olha, na esquerda. Porém, por que esse vai ficar positivo? Porque está subindo. Eu coloquei na esquerda, mas igual esse na esquerda, só que esse eu coloquei do lado de baixo. Certinho? Agora, o y aí é quanto? Do 0 ao menos 2, o módulo aqui é 2. Y final é 0, menos y inicial que é menos 2, 0 menos menos 2, 2 positivo. O x aqui é quanto? É 1, porque 1 menos 0 é 1, e 2 dividido por 1, 2. Vamos agora à letra D. O ângulo é esse. Aqui nós temos tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente poderia também fazer só pela tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 2 sobre 4. Mas, professor, aqui não é menos 4? Aqui, quando eu
falo tangente, eu estou me referindo a módulo, certinho? Você pode caçar a tangente de tudo, depois só olhar se está subindo, se está descendo. Tipo aqui, ó, tangente, 2 por 1, 2, está subindo? Positivo. Aqui tangente, 2 por 2, 1, mas está descendo? É negativo. Aqui tangente, 2 por 1, 2, está subindo. Aqui, da mesma forma, simplificando, vai dar 1 meio, mas está subindo, é positivo. Aqui, se a gente pegar o ângulo, tangente, cateto oposto ao ângulo sobre cateto adjacente, ou seja, 2 sobre 1. Professor, mas por que o módulo é 2 e você colocou menos 2? Porque está descendo, tem que terminar negativo, né? Menos 2. Agora vem a questão, o que é coeficiente linear? Linear. Coeficiente angular é tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E o coeficiente linear é você olhar para o eixo Y e ver onde é que a reta intercepta ele. Por exemplo, no gráfico da letra A, o coeficiente linear é 2, né? A gente olha o B dele, né? O coeficiente linear é B. É o B. Por que B? AX mais B. B é esse ponto de corte do eixo Y, sempre, sem exceção, na função do primeiro grau. Então aqui o B é 2. Então o coeficiente linear aqui é 2. Nessa aqui é quanto? 2 também. Nessa aqui é quanto? Olha, menos 2, né? Nessa aqui é quanto? 2 também. E nessa última aqui é quanto? 2 também. Então qual dessas que tem coeficiente linear e angular, ou angular e linear igual a 2. Aqui, 2, 2, certinho, né? Letra A, de ângulo. Aqui não, ó. Menos 1, 2. Aqui também não, 2, menos 2. Aqui também não, olha, 1 meio, 2. Aqui também não. Por quê? Porque tem menos 2 e 2, certinho? Vamos à correção da questão número 50. Aqui nós já vamos falar de geometria espacial. Geometria espacial, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. É um tema muito legal. Para embalar um presente, ainda mais quando se fala em presente, hein? Mauro confeccionou 2 caixas cúbicas de papelão, uma com a aresta medindo 18 centímetros e a outra 12 centímetros. A espessura do papelão usado é desprezível. Qual é, em centímetros quadrados, a quantidade mínima de papelão que Mauro gastou para confeccionar essas embalagens? Então vamos lá, tá aqui a embalagem. Agora, primeiro é preciso saber como se calcula a área de cubo. A gente tem que lembrar o seguinte, o primeiro cubo aqui tem 18 centímetros cada aresta. Vamos tirar aqui as faces e contá-las. Olha quantas faces, 1, o fundo lá 2, a base 3, a direita 4, em cima 5 e a frente 6. Então são 6 faces. O que eu faço? Eu multiplico a primeira aqui para achar a área da face, 18 por 18, olha, 8 vezes 8, 64, elevei 6, 8 vezes 1, 8, 6, 14, 1 vezes 18, 18, 4, 12, elevei 1, 324. Mas como você viu, tem 6 faces. Então eu pego esse 324, multiplico por 6, 6 vezes 4, 24, elevei 2, 6 vezes 2, 12, 2, 14, elevei 1, 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Essa é a área do cubo grande, do cubão. Agora vamos à área do cubinho. Cubinho tem 12 de aresta. Como eu já mostrei para você, são 6 faces, né? Então, 12 ao quadrado, porque 12 vezes 12, a área de cada face é 144. Vezes 6, porque são 6 faces, 6 vezes 4, 24, elevei 2. 6 vezes 4, 24 e 2, 26, elevei 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. Juntando a área do grande e do pequeno, 8, 4 e 6, 10, elevou 1. Com 9, 10 e 8, 18, elevamos 1 com 2. 2.808 centímetros quadrados. Alternativa correta, letra B. A questão número 51, novamente, aborda o tema função do primeiro grau. E veja o seguinte, aqui nós temos várias possibilidades, né? Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Como que a gente acha a fórmula de uma função do primeiro grau? Sempre, sem exceção, ax mais b. Ou seja, uma certa quantidade de x mais um outro número qualquer.
isso tem que ser igual ao f de x. Quer dizer que se você pega um ponto desse, o y dele, o f de x dele, tem que dar uma certa quantidade de x mais b. Nesse caso, quais são as coordenadas desse ponto? Se você olhar para o x, sempre o x primeiro vai dar 0. Porque no abecedário o x vem antes que o y. Se você olhar para o y, 3. E uma coisa importantíssima, não esqueçam que o x é sempre o primeiro da filinha. E o f de x ou o y é o segundo. Sempre, 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 sempre. Nesse ponto o x é 3, o y, o f de x é 0. O que eu faço agora? Pego esses valores e injeto lá na fórmula. Pego aqui esses ingredientes e faço o meu bolo. Então, f de x agora, se eu pegar esse ponto, quanto que o f de x vale? Vale 3, então coloco 3. E a vezes x vai ser a vezes 0, mais b. Como a vezes 0 não dá nada, 3 é igual a b, ou b é igual a 3. Certinho? B de beleza. Agora vamos nesse ponto. O f de x aqui é quanto? É 0. Então eu coloco 0 no lugar desse f de x, que é igual a vezes x. Quanto que vale o x? 3. Então a vezes 3. Mais b, que já vale 3. Olha, acabei de achar, tá quentinho ainda, saiu do forno agora. Então 0 é igual a 3a, porque a vezes 3 dá 3a. Passando ele para o primeiro membro vem negativo. Isolando ele aí vai ficar 3 sobre menos 3. Professor, mas ele trocou de lado esse 3? Não trocou de sinal? Trocou, ele era multiplicado. Foi para depois da igualdade em uma divisão. Mas se você tem o hábito de multiplicar aqui primeiro por menos 1, fica do mesmo jeito. A é igual a menos 1. 3 dividido por menos 3, menos 1. Agora eu já tenho o A e o B, eu volto lá e falo f de x é igual, no lugar que era ax, vai ser quanto? Vai ser menos 1 vezes x, que dá menos x, mais b, mais 3. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. A última aí da videoaula, a última dessa série de correções das atividades das questões da prova do CIMAV. Gente, essa prova é muito bem elaborada, dá para você assimilar muitas habilidades. Então vamos lá. Essa questão, a questão... Fácil, extremamente fácil. Sim, uma questão muito fácil. Só depende do aluno saber fazer continha demais. Aqui a região 1, por exemplo, 1004 mais 1224 mais 1188, 8 e 8, 16, elevei 1 com 2, 3 e 8, 11, elevei 1 com 2, 3 e 1, 4, 3.416. Agora a região 2, 259 mais 301 mais 334, 9 e 1, 10 e 4, 14, elevei 1, né? Com 5, 6 e 3, 9, 2 e 3, 5 e 3, 8. A região 3, 1410, mais 1615, mais 1674. 9, 2 e 7, 9, 10 e 6, 16, elevei 1 do 10, 4 aqui. Agora, 4, 1617, mais 3, 993, mais 2, 802, 7, 3, 10, 2, 12, elevei 1 com 1, 2 e 9, 11, elevei 1 com 6, 7, 9, 16 e 8, 24, elevei 2 com 3 e 3, 6, 2, 8. Por último, aqui a 5, 1561 com 1884 com 1267. 5 e 7, 12, elevei 1. Com 6, 7, 8, 15 e 6, 21, elevei 2, e 5, 7, 8, 15 e 2, 17, elevei 1, com 3, 4. Então, olhando aqui, quais são os dois maiores? Nós temos aqui 4,600, mas aqui tem o maior, 4,712, e aqui 8,412. Então, são aqui as regiões 4 e 5. A alternativa correta, letra E. É de esperança. Esperança de que você tenha gostado da videoaula. Sucesso aí em seus estudos. E na dúvida, pode contar comigo. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.